Seja bem-vindo e comenta aí de qual cidade você está vendo essa história. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Capítulo 1. A poeira que não sai. Eu me chamo Helena Carvalho, tenho 31 anos, mas me sinto como se tivesse vivido 3 vidas inteiras. As mãos, calejadas de lavar roupa no rio e mexer com fogo de lenha, contam uma história que a boca já não tem coragem de repetir. Faz 8 dias que cheguei nesta casa velha. 8 dias que parecem 8 anos. Maio de 1958, interior de Goiás. O calor seco lateja na pele e a poeira vermelha da estrada gruda no suor, como se quisesse lembrar de onde vim e por estou aqui. 2 malas velhas, uma panela amassada, um cobertor fino e o vestido que trago no corpo. Foi com isso que me mandaram embora. Sem abraço, sem bênção, sem olhar para trás. Você não serve nem para ser mulher. Foi o que minha sogra disse no dia que me expulsou. A voz dela ainda ecoa dentro de mim. Rouca, cheia de nojo, estéril, seca, inútil. As palavras saíram da boca dela como cuspida e ninguém ali me defendeu. Nem meu marido. Ele baixou a cabeça e deixou que me levassem. 7 anos de casamento, 7 anos tentando ser boa o suficiente. Rezando todo dia para que Deus me desse um filho e calasse aquela mulher. Mas Deus não respondeu, ou respondeu de um jeito que eu ainda não entendia. A casa velha fica no fim de uma estrada de chão batido, longe de tudo. Deram ela para mim como quem dá um caixão. Você fica lá, ninguém vai te procurar, ninguém vai sentir falta. E era verdade. Nos primeiros dias, nenhum vizinho apareceu, nenhum parente. Nenhuma alma viva, só o vento, os grilos e o silêncio pesado que dói no peito. A casa é um esqueleto de pau a pique. As paredes têm rachaduras grandes, o bastante para passar a mão. O teto é coberto de telhas quebradas, que deixam entrar a chuva e a luz do sol ao mesmo tempo. Tem cheiro de mofo, de abandono, de coisa que ninguém quis. O chão de terra batida range debaixo dos pés. À noite, o vento atravessa os buracos e faz um som que parece gemido, como se a casa também tivesse sido jogada aqui para morrer. No primeiro dia, sentei no chão e chorei até não ter mais lágrima. No segundo, procurei água e achei um poço coberto de folhas secas. A água era escura, mas era o que tinha. No terceiro, tentei dormir, mas o medo não deixou. Medo de bicho, de gente ruim, de fantasma, de mim mesma. No quarto, a fome começou a doer de verdade. No quinto, comi o resto de farinha que trouxe nas malas. No sexto, rezei pedindo força para não desistir. No sétimo, comecei a acreditar que talvez desistir fosse a única saída. Mas no 8º dia tudo mudou. Era final de tarde. O sol já estava descendo, pintando o céu de laranja e roxo. Eu estava sentada na soleira da porta, olhando o mato e tentando decidir se ia tentar plantar alguma coisa ou se ia simplesmente deitar e esperar o fim. Foi quando ouvi o som. Cascos de cavalo batendo na terra seca. Vindo devagar, mas vindo, meu coração disparou. Levantei rápido, limpei o rosto com as costas da mão e recuei para dentro da casa velha. Quem seria? Alguém da família vindo terminar o serviço? Alguém que soube que eu estava sozinha e veio tirar vantagem? Eu não tinha arma, não tinha nada, só o medo subindo pela garganta. O cavalo parou bem na frente da casa. Eu espiava por uma fresta na parede. Era um homem alto, forte, com chapéu de couro e roupa de trabalho. Ele desceu do cavalo devagar, como se tivesse cansado, e ficou parado ali, olhando para a casa velha. Nos braços dele, embrulhado em panos velhos e sujos, tinha algo pequeno, algo que se mexia. Respirei fundo e saí. Ele me olhou com um jeito que não era de desprezo. Era cansaço, tristeza, urgência. "A senhora mora aqui?" Ele perguntou. A voz era grave, mas educada. "Moro", respondi baixinho, sem saber se devia ou não confirmar. Ele deu um passo à frente. Foi quando vi direito o que ele carregava. Era um bebê pequeno, fraquinho, quase sem força para chorar. A pele avermelhada, os olhos fechados, o corpinho trêmulo. "Achei essa criança na beira da estrada", ele disse, e a voz dele tremeu um pouco. "Abandonada, sozinha. Ia morrer se eu não tivesse passado. Senti o chão fugir debaixo dos meus pés. Não tenho esposa. Não tenho mãe nem irmã. Ninguém que saiba cuidar de recém-nascido. Tentei dar leite de vaca, mas ela não aceita.
Está enfraquecendo a cada hora. Ele me olhou nos olhos. Preciso de ajuda. A senhora pode ajudar? Fiquei sem palavras. Meu corpo inteiro travou. Eu que fui expulsa de casa por não ter leite, por não ter filho, por não servir para nada. E agora esse homem aparecia na minha porta com um bebê nos braços, pedindo justamente aquilo que me tiraram o direito de ser. Eu não posso, comecei a dizer, a voz saindo fraca. Eu não tenho, não consigo. Mas antes de terminar a frase, o bebê abriu a boca e soltou um chorinho fino, desesperado, que cortou meu peito ao meio. Sem pensar, estendi os braços. Ele colocou a criança no meu colo e foi nesse instante que o impossível aconteceu. Senti uma pontada forte no peito, uma dor aguda, quente, que subiu como onda e então devagar começou a descer o leite. O leite que nunca veio em 7 anos de casamento. O leite que disseram que eu não tinha. O leite que me fez chamada de seca. Ele estava descendo. Olhei para o bebê, olhei para o homem, olhei para o céu e comecei a chorar. Porque naquele momento, segurando aquela criança abandonada nos braços, eu entendi uma coisa que ninguém nunca tinha me dito. Eu não era quebrada, nunca fui. O corpo sabia, a vida sabia, só estava esperando o momento certo. Ela vai ficar? O homem perguntou, a voz cheia de esperança. Eu não consegui responder, apenas acenei com a cabeça. Apertando o bebê contra o peito, sentindo o leite molhar o vestido, sentindo a vida voltar para dentro de mim. O homem suspirou aliviado, tirou o chapéu, passou a mão pelo cabelo suado. Meu nome é Vicente, tenho uma fazenda a uns 5 quilômetros daqui. Se precisar de alguma coisa, é só mandar avisar. Ele montou no cavalo e partiu, deixando a poeira vermelha subindo no ar. Eu fiquei ali sozinha outra vez, mas dessa vez com uma criança no colo e com a certeza de que nada daquilo tinha sido por acaso. A noite caiu devagar. Entrei na casa velha, sentei no chão de terra batida e comecei a amamentar aquela menina. Ela mamou com força, como se estivesse segurando a própria vida entre os lábios. E enquanto eu olhava para ela, senti algo estranho crescer dentro de mim. Não era só alívio, não era só gratidão, era a sensação de que aquela casa velha, que deveria ser o fim da minha história, estava prestes a se tornar o começo de algo muito maior, algo que eu ainda não entendia, mas que já estava começando a me transformar. Os primeiros dias com a menina foram os mais difíceis que já vivi. Não pela criança em si. Ela era tranquila, mamava bem, dormia nos meus braços, como se tivesse nascido ali. O difícil era o medo de que alguém viesse buscar, o medo de que eu não fosse capaz, o medo de que de alguma forma aquilo também me fosse tirado. Dei o nome de Lucia para ela, não sei bem porquê. Talvez porque a luz da manhã entrava pelos buracos do teto e batia no rostinho dela de um jeito que parecia deixar tudo mais limpo, mais claro. Ou talvez porque eu precisava acreditar que depois de tanto escuro, alguma claridade tinha chegado. Vicente voltou no 3º dia. Trouxe mantimentos, farinha, feijão, rapadura, sal, um pedaço de carne seca embrulhado em papel pardo. Trouxe também um saco de pano com roupinhas de bebê. Eram velhas, remendadas, mas limpas. Ele entrou na casa velha com o chapéu na mão, como homem que respeita a casa alheia, e colocou tudo em cima da mesa torta que eu tinha improvisado com tábuas velhas. Como ela está? Perguntou a voz baixa, quase tímida. Está bem, respondi segurando Lúcia no colo. Mama bastante, chora pouco. Ele olhou para a menina com um jeito estranho. Não era carinho, mas também não era indiferença. Era algo entre alívio e culpa. Como se ele soubesse que tinha feito a coisa certa, mas ainda carregasse o peso de ter encontrado aquela criança do jeito que encontrou. A senhora precisa de mais alguma coisa? Ele perguntou. Hesitei. Precisava de tanta coisa que nem sabia por onde começar, mas não queria parecer aproveitadora. Não queria dar motivo para que ele se arrependesse de ter me procurado. Um lampião, falei por fim. Se o senhor tiver um sobrando, fica muito escuro aqui de noite. Ele assentiu. Trago amanhã. Foi quando reparei melhor nele. Vicente devia ter uns 40 e poucos anos. O rosto queimado de sol, rugas fundas ao redor dos olhos, mãos grandes e calejadas de quem trabalha com a terra desde cedo. Tinha uma tristeza grudada nele. Dava para ver. Não era só cansaço, era perda.
O senhor mora sozinho na fazenda? Perguntei, tentando quebrar o silêncio pesado que tinha se instalado entre nós. Ele demorou para responder. Ficou olhando para o chão de terra batida, mexendo no chapéu com os dedos. Moro, faz 5 anos que minha mulher morreu no parto. O menino também não sobreviveu. A voz dele saiu rouca, carregada. Desde então é só eu e os peões. Senti um aperto no peito. Entendi então porque ele tinha trazido Lúcia para mim. Não era só porque não sabia cuidar de bebê. Era porque não suportava a ideia de ver outra criança morrer. Sinto muito, murmurei. Ele deu de ombros, mas vi que o gesto custou. A vida segue, tem que seguir. Ficou mais um tempo ali quieto, olhando pela porta aberta da casa velha. O sol da tarde batia no mato, tingindo tudo de dourado. Dava para ouvir os grilos começando a cantar, o vento arrastando folhas secas. Essa casa já foi boa, ele disse de repente. Quando eu era criança, tinha gente morando aqui, um casal de velhos. Ele tinha uma roça pequena, criava galinha, plantava milho. Eram gente boa. O que aconteceu com eles? Perguntei. Vicente coçou a barba por fazer. Sumiram do nada. Ninguém sabe direito. Um dia estavam aqui, no outro tinham ido embora. Deixaram tudo. Roupa no varal, panela no fogo, porta aberta, como se tivessem saído correndo. Um arrepio subiu pela minha espinha. Olhei ao redor da casa velha, as paredes rachadas, o cheiro de mofo, a sensação estranha que eu sentia desde o primeiro dia. E ninguém nunca voltou? Perguntei, a voz saindo mais baixa do que eu queria. Não, a casa ficou abandonada. O mato tomou conta. As pessoas começaram a dizer que o lugar era amaldiçoado, que tinha algo errado aqui. Besteira, claro, mas sabe como é povo de roça? Gosta de inventar história. Ele me olhou então e havia algo no olhar dele que me deixou inquieta. A senhora já sentiu alguma coisa estranha aqui? Pensei em mentir, em dizer que não, que estava tudo normal, mas a verdade é que eu sentia. Sentia desde o primeiro dia. A casa parecia viva de alguma forma. Parecia estar esperando por algo ou por alguém. Às vezes, admiti, às vezes parece que tem alguém aqui, mas quando olho não tem ninguém. Vicente assentiu devagar, como se já soubesse. Se sentir medo, pode ir para a fazenda. Sempre tem lugar lá. Obrigada, respondi, mas sabia que não ia, não podia. Aquela casa velha, por mais estranha que fosse, era o único lugar que eu tinha. E além disso, alguma coisa dentro de mim dizia que eu precisava ficar, que havia um motivo para eu estar ali. Ele se despediu e foi embora, deixando a poeira vermelha subindo outra vez. Naquela noite, deitada no colchão fino que eu tinha improvisado no chão, com Lúcia dormindo no meu peito, comecei a pensar por que aquela casa tinha sido abandonada tão de repente. O que tinha assustado aquele casal a ponto de deixarem tudo para trás. E por que minha sogra tinha escolhido justamente esse lugar para me jogar. Foi aí que me dei conta de algo. A casa velha não tinha sido escolhida por acaso. Minha sogra sabia da história. Sabia que ninguém queria morar aqui. Sabia que eu ia ficar sozinha, isolada, esquecida. Ela tinha me mandado para cá para que eu desaparecesse, literalmente. Mas o que ela não sabia, o que ninguém sabia, era que havia algo escondido nessa terra, algo importante, algo que, se descoberto, mudaria tudo, e eu ia descobrir mesmo sem querer, mesmo sem saber o preço que isso ia custar. Lúcia se mexeu no meu colo, soltou um suspiro pequeno e voltou a dormir. Passei a mão no cabelo fino dela, sentindo o calor da vida pulsando ali. A gente vai ficar bem? Sussurrei no escuro. Não sei como, mas a gente vai. Mas lá no fundo, uma voz pequena dentro de mim dizia que eu estava errada, que o pior ainda estava por vir, e que a casa velha, que deveria ser meu túmulo, estava prestes a se tornar o palco de algo muito maior do que eu conseguia imaginar. Foi na segunda semana que comecei a mexer no quintal, não por vontade, mas por necessidade. A farinha que Vicente tinha trazido estava acabando e eu sabia que não podia depender só da bondade dele. Precisava plantar alguma coisa, feijão, milho, mandioca, qualquer coisa que desse para comer. Peguei uma enxada velha que achei encostada nos fundos da casa velha. O cabo estava gasto, a lâmina enferrujada, mas servia. Lúcia dormia dentro de casa, embrulhada num cobertor. E eu tinha pouco tempo antes dela acordar pedindo peito.
O sol batia forte naquela manhã de maio, e o suor escorria pelas minhas costas enquanto eu cavava a terra dura. Foi no terceiro golpe de enxada que senti a diferença. A terra ali era mais fofa, mais escura, como se alguém já tivesse cavado antes e simplesmente tampado de volta. Parei, limpei o suor da testa com as costas da mão e olhei para baixo. Havia uma mancha retangular no chão, uns 2 metros de comprimento por 1 de largura. A terra era diferente do resto, mais úmida, mais revolvida. Um calafrio subiu pela minha espinha. Dei mais uma enxadada, outra e outra. A terra cedia fácil demais, e o cheiro que subia era estranho. Não era cheiro de terra comum, cheirosa de mato e chuva. Era um cheiro pesado, adocicado, podre. Recuei um passo, o coração batendo rápido. Besteira, murmurei para mim mesma. É só terra velha. Deve ter algum bicho morto enterrado, mas eu sabia que não era isso. Voltei para dentro da casa, lavei as mãos no balde de água que eu guardava e peguei Lucia no colo. Ela acordou e começou a mamar, tranquila, alheia a tudo. Enquanto eu olhava para ela, tentei esquecer o que tinha visto lá fora. Tentei me convencer de que não era nada, mas o cheiro continuava na minha cabeça e a imagem daquela terra revolvida não saía dos meus pensamentos. Vicente apareceu no fim da tarde, como prometido, trazendo o lampião. Era de metal, enferrujado nas bordas, mas funcionava. Ele acendeu para mostrar, e a chama amarela dançou dentro do vidro, enchendo a casa velha de uma luz quente e tremida. Isso vai ajudar, ele disse, pousando o lampião em cima da mesa. Muito obrigada, respondi, e era sincero. A escuridão da noite tinha sido uma das piores partes de morar ali. Ele ficou parado na porta, olhando para fora, como se quisesse falar alguma coisa, mas não soubesse como começar. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Vicente hesitou, depois suspirou fundo. Tem gente perguntando sobre a menina. Meu sangue gelou. Que tipo de gente? Gente da cidade, do delegado. Parece que uma mulher sumiu faz umas 3 semanas. Mulher jovem, grávida, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Ele me olhou então e havia preocupação no olhar dele. Estão procurando por um bebê. Senti as pernas fraquejarem. Segurei Lucia com mais força, como se alguém fosse arrancar ela de mim a qualquer momento. O senhor acha que essa menina é filha dela? Perguntei, a voz tremendo. Ele deu de ombros. Não sei, mas se for, alguém abandonou ela na estrada por algum motivo. E esse motivo não deve ser bom. Ficamos em silêncio. O vento soprou, trazendo o cheiro do mato, e junto com ele, aquele cheiro estranho que eu tinha sentido mais cedo. Vicente franziu o nariz. Que cheiro é esse? Não sei. Menti. Deve ser algum bicho morto no mato. Ele ficou olhando para o quintal, os olhos estreitos, como se estivesse tentando identificar algo. Depois balançou a cabeça. Se precisar de ajuda, manda avisar. Não fica aqui sozinha, se sentir que algo está errado. Está bom, respondi, mas sabia que não ia fazer isso. Depois que ele foi embora, fiquei na porta da casa velha, olhando para o quintal. A noite estava caindo, e as sombras começavam a engolir tudo. Mas eu ainda conseguia ver o lugar onde tinha cavado, o lugar onde a terra era diferente. E pela primeira vez desde que cheguei ali, senti medo de verdade. Não medo de fantasma, não medo de solidão. Medo do que estava enterrado ali. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada no colchão fino, Lucia dormindo no meu peito, olhando para a escuridão do teto. O lampião estava aceso no canto, lançando sombras tremidas nas paredes rachadas. Tentei rezar, pedir proteção, pedir coragem, pedir respostas, mas Deus não respondeu. Ou talvez tivesse respondido e eu só não estava pronta para ouvir. Foi quase meia-noite quando ouvi o som. Era baixo, abafado, como se alguém estivesse cavando do lado de fora. Sentei devagar, o coração disparado. Coloquei Lucia no colchão enrolada no cobertor e me levantei. Peguei a enxada que tinha deixado encostada na parede e caminhei até a porta. O som continuava ritmado, constante. Abri a porta devagar, segurando a enxada com força. Não havia ninguém. Mas a terra que eu tinha começado a cavar estava mais revolvida. É como se alguém tivesse continuado o trabalho que eu comecei. E no meio daquela terra, algo branco estava aparecendo, algo que parecia osso.
Deixei a enxada cair no chão, as pernas não me sustentavam mais. Voltei cambaleando para dentro da casa. Fechei a porta e encostei nela, tremendo dos pés à cabeça. Lucia acordou e começou a chorar. Peguei ela no colo, apertando com força, sentindo as lágrimas descerem pelo meu rosto. Porque naquele momento eu entendi, a casa velha não era só uma casa abandonada, era uma sepultura. E o que quer que estivesse enterrado ali, queria ser encontrado ou queria me encontrar. Passei o resto da noite acordada, rezando baixinho, cantando para Lucia, tentando não olhar para a porta, ou tentando não pensar no que estava lá fora. Quando o sol nasceu, a claridade trouxe um pouco de alívio, mas também trouxe a certeza de que eu não podia mais ignorar o que tinha visto. Eu precisava saber o que estava enterrado naquele quintal, mesmo que isso mudasse tudo, mesmo que isso me custasse a vida, porque alguma coisa me dizia que aquele segredo não era só sobre os donos antigos da casa velha. Era sobre mim também e sobre o motivo real pelo qual eu tinha sido mandada para cá. Esperei até o meio-dia para voltar ao quintal. Precisava de luz, precisava de coragem e precisava ter certeza de que Lucia estava segura dentro de casa, dormindo longe do que eu ia encontrar. A enxada estava onde eu tinha deixado cair na noite anterior. Peguei ela com as mãos tremendo e me forcei a olhar para a terra revolvida. O osso ainda estava lá, branco, limpo, saindo da terra como um dedo apontando para o céu. Respirei fundo. Jesus, me proteja, sussurrei e comecei a cavar. A terra saía fácil. Alguém ou alguma coisa tinha feito parte do trabalho durante a noite. Cavei devagar, com cuidado, sem querer destruir o que quer que estivesse ali embaixo. O suor escorria pelo meu rosto, grudava na roupa, mas eu não parava. Foi quando a enxada bateu em algo duro, não era pedra, era madeira. Larguei a enxada e comecei a tirar a terra com as mãos. Minhas unhas quebraram, a pele dos dedos ralou, mas eu continuei até que vi. Era um caixão pequeno, de madeira tosca, já apodrecida em algumas partes. Um caixão de criança. Meu coração quase parou. Recuei, limpando as mãos na saia, sentindo a náusea subir pela garganta. Meu Deus, murmurei, meu Deus do céu. Fiquei ali parada, olhando para aquele buraco na terra, tentando entender por que havia um caixão de criança enterrado no quintal da casa velha. Porque ninguém nunca tinha falado sobre isso e porque eu sentia que isso tinha tudo a ver comigo. Foi quando ouvi a voz. Eu sabia que você ia encontrar. Girei tão rápido que quase caí. Vicente estava parado na beirada do quintal, o rosto sério, os olhos fixos no buraco que eu tinha cavado. Quanto tempo o senhor está aí? Perguntei à voz, saindo mais alta do que eu queria. O suficiente. Ele tirou o chapéu, passou a mão pelo cabelo. Eu sabia que tinha algo enterrado aqui. Sempre soube, mas nunca tive coragem de cavar. O senhor sabia? Repeti, sentindo a raiva começar a ferver dentro de mim. E não me disse o que eu ia dizer. Ele retrucou a voz cansada. Que tem um corpo de criança enterrado no quintal da casa onde você mora. Que essa terra está cheia de segredo e morte. Você já estava assustada o suficiente. Ele não estava errado, mas isso não amenizava a sensação de traição que eu sentia. Quem é essa criança? Perguntei apontando para o caixão. E por que ela está aqui? Vicente suspirou fundo, veio mais perto, olhou para dentro do buraco e, quando falou, a voz dele saía baixa, carregada de algo que parecia culpa. Essa terra aqui onde a casa velha está, não era do casal de velhos que eu te contei. Era da família Rodrigues, sua família. O mundo girou. Segurei na enxada para não cair. Como assim, minha família? Seu sogro Roberto Rodrigues herdou essas terras do pai dele. Mas antes de construir a fazenda grande, onde eles moram hoje, a família toda morava aqui. Foi aqui que nasceram os filhos. Foi aqui que enterraram os mortos. Ele apontou para o caixão, incluindo essa criança. Sentia as lágrimas queimando nos olhos. Quem era? Vicente hesitou. Olhou para o céu como se pedisse forças para continuar. Era uma menina, a primeira filha de Roberto e da falecida esposa dele. Nasceu morta, ou pelo menos foi o que disseram. Enterraram ela aqui no quintal, sem padre, sem reza, sem nada, como se tivessem vergonha. Por que teriam vergonha? Perguntei. Mas algo dentro de mim já começava a entender.
Porque naquela época, criança que nascia morta ou morria logo depois era considerada maldição, sinal de pecado, sinal de que Deus tinha virado as costas para a família. Ele me olhou então e havia pena no olhar dele. Foi depois disso que eles construíram a casa nova. Abandonaram a casa velha, deixaram tudo para trás, como se pudessem esquecer o que tinha acontecido aqui. Comecei a entender, comecei a juntar as peças e minha sogra me mandou para cá por quê? Porque ela sabia. Vicente completou. Sabia que você ia ficar sozinha, isolada, numa terra que a própria família tinha amaldiçoado. Ela queria que você sumisse, que ninguém mais falasse de você, do mesmo jeito que ninguém fala dessa criança. A raiva explodiu dentro de mim. Raiva da minha sogra, raiva do meu marido, raiva de todos que tinham me jogado aqui como se eu fosse lixo. Mas junto com a raiva veio outra coisa, uma clareza fria e cortante. Essa terra é minha, falei, mais para mim mesma do que para ele. Vicente franziu a testa. Como assim? Se essa terra pertencia aos Rodrigues e eu fui casada com um Rodrigues por 7 anos, então tenho direito sobre ela. Não tenho? Ele ficou em silêncio por um momento, depois, devagar, assentiu. Tecnicamente, sim, mas eles nunca vão reconhecer isso. Vão dizer que você foi expulsa, que não tem mais laço com a família. Não importa o que eles digam, respondi, sentindo algo crescer dentro de mim. Algo que eu não sentia faz muito tempo. Eu estou aqui. Eu achei o que eles esconderam e agora eu tenho algo que eles não querem que ninguém saiba. Vicente me olhou com uma mistura de preocupação e respeito. Você sabe o que está fazendo, Helena. Mexer com os Rodrigues é perigoso. Eles têm dinheiro, poder, influência. Podem destruir você. Olhei para a casa velha, para a casa caindo aos pedaços, onde eu tinha sido jogada para morrer, para a terra, onde uma criança inocente tinha sido enterrada como vergonha. Depois olhei para dentro, onde Lucia dormia, a menina que tinha chegado na minha vida no momento exato em que eu mais precisava. A menina que tinha feito meu corpo responder, que tinha me provado que eu nunca fui quebrada. Eles já me destruíram uma vez, falei a voz firme. Não vão conseguir de novo. Vicente ficou me olhando por um longo momento. Depois colocou o chapéu de volta na cabeça. Se precisar de testemunha, pode contar comigo. Mas tome cuidado, Helena. Gente com um segredo desse tamanho não vai deixar você expor ele sem lutar. Ele foi embora e eu fiquei ali de pé ao lado do buraco, olhando para aquele caixão pequeno e apodrecido, uma criança esquecida, uma mulher descartada e um segredo que podia mudar tudo. Pela primeira vez desde que cheguei na casa velha, eu não sentia medo, sentia poder e sabia exatamente o que ia fazer com ele. Cobri o caixão de volta com terra. Não por medo, mas por respeito. Aquela criança tinha sido esquecida tempo demais. Merecia pelo menos um descanso, em paz até que eu decidisse o que fazer, com o que tinha descoberto. Voltei para dentro da casa velha, lavei as mãos e peguei Lucia no colo. Ela abriu os olhinhos e me olhou com aquela confiança cega que só bebês têm. Senti o peito apertar. Tudo o que eu fizesse dali para frente não era só por mim, era por ela também. Passei os próximos 3 dias em silêncio. Plantei feijão e milho em outra parte do quintal, longe do túmulo. Cuidei de Lucia. Pensei muito. A descoberta tinha mudado tudo. Eu não era mais apenas a mulher expulsa, a estéril, a inútil. Eu era a guardiã de um segredo que podia derrubar a reputação da família Rodrigues inteira. E numa cidade pequena do interior de Goiás, onde o nome e a honra eram mais importantes que dinheiro, isso valia ouro. Mas eu precisava ser esperta. Não podia simplesmente chegar na cidade gritando que tinha encontrado um corpo. Os Rodrigues tinham o delegado no bolso, tinham o juiz, tinham metade dos comerciantes. Se eu chegasse com acusações sem prova sólida, iam me calar. Ou pior, foi no 4º dia que tive visita inesperada. Era final de tarde. Eu estava no quintal estendendo as fraldas, de pano que tinha lavado, no rio quando ouvi o barulho de uma carroça. Não era Vicente. Ele sempre vinha a cavalo. Levantei, limpei as mãos na saia e fui até a frente da casa. A carroça parou, levantando poeira. Quem desceu dela me fez o sangue gelar. Era minha sogra, Dona Benedita Rodrigues. Mulher alta, magra,
com o rosto duro como pedra e olhos que pareciam duas brasas frias. Vestia preto como sempre e trazia uma sombrinha para se proteger do sol. Atrás dela desceu o filho, meu ex-marido, Carlos. Ele não olhou para mim, manteve os olhos no chão, as mãos enfiadas nos bolsos. Então é verdade, disse Dona Benedita, a voz cortante. Você ainda está viva. Não respondi. Só fiquei parada na soleira da porta, bloqueando a entrada. Ela deu 2 passos à frente, me avaliando de cima a baixo. Como se eu fosse gado no curral. Ouvi dizer que tem uma criança aqui. Meu coração disparou, mas não deixei transparecer. E daí? Essa criança não é sua, ela disse, cuspindo as palavras. Você é seca, estéril, não tem leite. Não tem jeito de ter filho. Então, de onde veio essa menina? Isso não é da sua conta. Os olhos dela faiscaram. É da minha conta, sim. Tudo que acontece nessa terra é da minha conta. Essa terra é Rodrigues. Sempre foi, sempre vai ser. Engraçado, respondi, sentindo a raiva subir. Porque fui eu que achei o corpo enterrado no quintal. O corpo da criança que vocês esconderam. A primeira filha do Roberto. A que morreu e vocês enterraram aqui como se fosse vergonha. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ter substância. Dona Benedita ficou branca. Carlos levantou os olhos pela primeira vez, o rosto pálido de medo. Você não sabe de nada. Ela disse, mas a voz saiu trêmula. Sei sim. Sei que vocês abandonaram essa terra porque tinham vergonha. Sei que esconderam uma criança aqui como se ela fosse maldição. E sei que essa terra ainda está no nome da família Rodrigues. O que significa que, como fui casada com seu filho por 7 anos, tenho direito legal sobre ela. Dona Benedita deu um passo ameaçador na minha direção. Você não vai falar nada disso para ninguém. Entendeu? Se abrir a boca, eu acabo com você. Você já tentou acabar comigo, respondi a voz firme. Me jogou aqui para que eu morresse sozinha, esquecida. Mas eu não morri e agora tenho algo que vocês querem manter enterrado, literalmente. Foi quando Carlos falou pela primeira vez. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Mãe, vamos embora. Ela não vai falar nada. Cala a boca. Dona Benedita rosnou, sem tirar os olhos de mim. Depois voltou a atenção para mim. O que você quer? Eu tinha pensado naquele momento durante dias. Sabia exatamente o que queria. Mas dizer em voz alta fazia tudo se tornar real. Perigosamente real. Quero essa terra no meu nome. Com a escritura registrada, e quero que vocês me deixem em paz para sempre. Ela riu. Foi uma risada seca, sem humor. Você acha que eu vou entregar terra para você, para uma mulher expulsa? Para uma vagabunda que apareceu aqui com criança do nada? Acho que a senhora não tem escolha, respondi. Porque se eu contar para o delegado, para o padre, para todo mundo na cidade que tem um corpo de criança enterrado aqui, que a família Rodrigues escondeu uma morte. E abandonou uma filha em cova rasa, como se fosse lixo. A reputação de vocês acaba. E num lugar pequeno como esse, reputação é tudo. Os olhos dela brilharam com ódio puro. Por um momento, achei que ela fosse me bater, mas não fez, porque sabia que eu estava certa. Você tem 1 semana, ela disse a voz baixa e venenosa. 1 semana para sumir daqui. Se não for embora, eu garanto que você vai se arrepender. Eu não vou a lugar nenhum, respondi. Essa é minha casa agora. E se tentar me tirar daqui à força, eu conto tudo para todo mundo. Dona Benedita me fuzilou com o olhar mais um momento. Depois girou nos calcanhares e voltou para a carroça. Carlos a seguiu cabeça baixa, sem dizer uma palavra. Antes de subir, ela se virou uma última vez. Você vai pagar por isso, Helena. Deus é testemunha. E carroça partiu, levantando poeira vermelha que demorou a baixar. Fiquei ali parada, tremendo da cabeça aos pés. Não de medo, de adrenalina, de raiva, de poder. Tinha acabado de desafiar a família mais poderosa da região e não havia mais volta. Aquela noite não consegui dormir. Ficava olhando para a porta, esperando que alguém voltasse, que tentassem me forçar a sair, que fizessem algo pior, mas ninguém veio. O silêncio era quase pior que o confronto. Lucia acordou no meio da madrugada chorando. Peguei ela no colo e comecei a amamentar, andando pela casa velha, cantarolando baixinho, uma cantiga que minha mãe costumava cantar. Foi quando vi pela janela uma luz lá longe.
Na direção da fazenda dos Rodrigues, havia uma luz laranja tremendo contra o céu escuro. Fogo. Corri até a porta, ainda com Lucia no colo. O cheiro de fumaça chegava fraco, trazido pelo vento. Não era a casa velha que estava pegando fogo, era algo na fazenda deles. E no fundo do meu peito, uma voz sussurrou que aquilo não era acidente. Era aviso, ou era o começo de algo muito pior. Não dormi mais naquela noite. Fiquei sentada na soleira da porta. Lucia, apertada contra o peito, olhando o clarão alaranjado no horizonte, até ele começar a diminuir com a chegada da madrugada. O cheiro de fumaça impregnava o ar pesado e acre, como se a própria terra estivesse queimando. Quando o sol nasceu, fraco por trás de uma cortina de cinzas suspensas no céu, Vicente apareceu a cavalo. Vinha em disparada, o rosto coberto de fuligem, os olhos vermelhos. Levantei rápido. O que aconteceu? Ele desmontou de um pulo, tirou o chapéu e passou a mão pelo rosto sujo. A casa da fazenda pegou fogo durante a noite. Começou no depósito de ração e se espalhou para o curral. Perderam 4 cabeças de gado, todas as galinhas e parte da casa principal. Senti um aperto no peito. Alguém se feriu? Não conseguiram sair a tempo, mas foi por pouco. Ele me olhou fixo, a voz baixando. Helena, tem gente dizendo que foi você. O mundo pareceu parar. Como assim? Dona Benedita, está espalhando pela cidade que você ameaçou a família ontem, que jurou vingança que ia fazer eles pagarem. Ele balançou a cabeça cansado. Ela está dizendo que você tocou fogo na fazenda. A raiva explodiu dentro de mim. Eu estava aqui a noite inteira com a menina, nem saí da casa velha. Eu sei, Vicente disse a voz calma. Eu acredito em você, mas a palavra dela vale mais que a sua. E agora tem gente vindo para cá. O delegado, o juiz, vão querer te interrogar. Senti as pernas fraquejarem. Sentei no chão ainda segurando Lucia, sentindo o mundo desabar de novo. Ela armou isso, murmurei. Ela mesma botou fogo na própria fazenda só para me incriminar. Para me tirar daqui. Provavelmente. Vicente concordou. Mas como você vai provar? Não tinha resposta. Olhei para Lucia, dormindo tranquila no meu colo, alheia ao perigo que nos cercava. Eu não vou deixar que tirem ela de mim, falei, a voz saindo rouca. E não vou deixar que me expulsem daqui de novo. Vicente se agachou na minha frente. Então você precisa ser mais esperta que eles e rápida. Como? Ele pensou por um momento. Registra a terra no seu nome hoje, antes que eles impeçam. Se essa terra está legalmente sua, fica mais difícil para eles te tirarem daqui. E onde eu faço isso? No cartório da cidade. Mas vai precisar de testemunha e de provas de que tem direito sobre a propriedade. O casamento, falei levantando. Fui casada com Carlos por 7 anos. A terra pertencia à família. Tenho direito legal. Vicente assentiu. Eu vou com você. Sirvo de testemunha. Mas tem que ser agora, Helena, antes que o delegado chegue aqui. Olhei para a casa velha, para a terra onde tinha plantado feijão, para o quintal onde estava enterrada a criança que a família Rodrigues quis esquecer. Essa terra era minha agora de verdade, e eu ia lutar por ela. Chegamos à cidade ao meio-dia. Era um lugar pequeno, poeirento, com ruas de chão batido e casas simples. O cartório ficava ao lado da igreja. Um prédio acanhado com paredes, descascadas e uma porta de madeira. Pesada, entramos. O tabelião era um homem velho, magro, com óculos grossos pendurados na ponta do nariz. Olhou para mim com desconfiança quando expliquei o que queria. A senhora foi casada com Carlos Rodrigues? Ele perguntou, folheando papéis velhos numa gaveta. Fui por 7 anos e foi expulsa da família. Engoli seco, fui. Ele olhou para Vicente. E o senhor? Eu confirmo que Dona Helena morou na propriedade em questão e que a terra pertence à família Rodrigues. Como ela foi casada legalmente e nunca houve divórcio oficial, ela tem direito sobre bens da família. O tabelião fez uma careta. Isso vai dar problema, moça. A família Rodrigues não vai gostar. Não me importa se vão gostar ou não. Respondi firme. Quero o que é meu por direito. Ele suspirou, tirando os óculos e limpando com a barra da camisa. Vou precisar de 3 dias para processar a papelada e de uma taxa. Quanto? Ele disse. O valor era alto, mais do que eu tinha. Olhei para Vicente desesperada. Ele tirou o dinheiro do bolso e colocou no balcão.
Isso cobre? O tabelião pegou o dinheiro, contou e assentiu. Cobre. Senti um nó na garganta. Eu vou te pagar de volta, disse para Vicente. Não precisa, só fica viva para isso valer a pena. Saímos do cartório e foi aí que vi. Do outro lado da rua, parada na frente da venda, estava a dona Benedita e ela estava olhando direto para mim. Nossos olhos se encontraram e naquele momento eu soube. Ela sabia onde eu tinha ido, sabia o que eu tinha feito e não ia deixar barato. Voltamos para a casa velha ao anoitecer. Vicente insistiu em ficar, dormir no curral improvisado que ele tinha feito para os cavalos caso acontecesse algo durante a noite. Aceitei grata. Coloquei Lucia para dormir e acendi o lampião. A luz trêmula dançava nas paredes rachadas, criando sombras que pareciam vivas. Foi quando ouvi o som de cascos, muitos cascos. Corri até a janela. Havia 5 cavaleiros vindo na direção da casa velha. Reconheci alguns, capangas dos Rodrigues, homens grandes, armados, com a cara de quem não tinha medo de sujar as mãos. Vicente apareceu ao meu lado. Fica dentro, eu cuido disso. Não respondi. Essa é minha briga. Saí para fora. Os cavaleiros pararam na frente da casa, formando um semicírculo ameaçador. Um deles, o maior, desceu do cavalo. Dona Benedita mandou um recado. Ele disse a voz grossa: "Você tem até amanhã de manhã para sair dessa terra. Se ainda estiver aqui quando o sol nascer, a gente volta. E não vai ser para conversar. Essa terra é minha." Respondi com a firmeza da minha própria voz. "E eu não vou a lugar nenhum." O homem cuspiu no chão. "Então você escolheu o caminho difícil." Eles viraram os cavalos e partiram, deixando a poeira subindo no ar. Vicente me olhou. "Helena, você precisa entender o que está em jogo aqui. Esses homens vão voltar e quando voltarem não vão ter piedade." "Eu sei", respondi, "mas não posso correr de novo. Passei a vida inteira correndo de humilhação, de rejeição, de ser tratada como lixo. Se eu correr agora, vou passar o resto da vida correndo." Olhei para ele. "Essa terra é tudo que eu tenho. É o único lugar no mundo que é meu e eu vou defendê-la." Ele ficou me olhando por um longo momento. Depois assentiu devagar. "Então a gente se prepara, porque quando eles voltarem vai ser guerra." Passamos a noite acordados. Vicente posicionou ferramentas que podiam servir de arma perto da porta. Eu fiquei com Lucia no colo, rezando baixinho, pedindo proteção. O sol nasceu lento, tingindo o céu de vermelho, e com ele vieram os cavaleiros. Mas dessa vez não eram só 5, eram 15 e traziam tochas. Meu coração disparou. Olhei para Vicente. Ele estava pálido, mas firme. "Fica aqui dentro com a menina." Ele disse. "Não sai por nada, Vicente." "Fica", ele ordenou e saiu. Fiquei na janela, segurando Lucia, vendo os homens cercarem a casa velha. O líder deles, o mesmo de ontem, desmontou. "Última chance", ele gritou. "Sai agora ou a gente toca fogo nessa casa com você dentro." Foi quando ouvi outra voz. "Não, se ela tiver isso aqui." Virei. Vicente estava segurando algo nas mãos. Era o caixão. O caixão pequeno que eu tinha encontrado enterrado no quintal. Ele tinha desenterrado durante a noite. Os cavaleiros ficaram em silêncio. O líder franziu a testa. "Isso é um aviso para os Rodrigues." Vicente gritou, a voz ecoando. "Helena encontrou o corpo da criança que vocês esconderam. A primeira filha de Roberto. A que morreu e foi enterrada em cova rasa. Sem padre, sem reza, porque tinham vergonha." Ele levantou o caixão. "Se tocarem fogo nessa casa, se fizerem qualquer coisa com ela, essa história vai ser contada em cada canto dessa cidade. E a reputação dos Rodrigues acaba." O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Depois, devagar, o líder montou no cavalo. "Isso não acabou", ele disse, mas eles foram embora. Vicente voltou para dentro, colocando o caixão no chão com cuidado. Estava suando, tremendo. "A gente ganhou tempo", ele disse, "mas só tempo. Eles vão voltar com outra estratégia." "Eu sei", respondi, "mas agora a gente tem uma arma e eles sabem disso." Olhei para Lucia, depois para a terra ao redor da casa velha. A terra que era minha, a terra que eu ia defender até o fim, porque finalmente, pela primeira vez na vida, eu tinha algo pelo que lutar e ninguém ia tirar isso de mim. Não sem luta, não sem sangue, não sem verdade. Fim. A história de Helena não terminou naquele dia, mas naquele momento
Enquanto segurava a Lúcia nos braços e olhava para a terra que finalmente era sua, ela entendeu algo profundo. O valor de uma pessoa nunca está no que dizem sobre ela, mas na coragem de escolher continuar. A casa velha, que deveria ser seu túmulo, se tornou seu renascimento. A terra que deveria apagá-la se tornou sua herança. E a mulher que tentaram destruir descobriu que era, na verdade, indestrutível. Porque quando não há mais nada a perder, só resta lutar. E Helena estava apenas começando.